No programa de hoje eu vou falar com vocês sobre a intencionalidade aplicada no aprendizado, na educação. Quando você vai ver um programa, vai ler um livro, vai ver um podcast e dali você vai tirar os seus aprendizados. E no final do programa a gente tem o Tio Freitas Indica, onde eu sempre trago uma super indicação para vocês. E nessa semana eu vou falar sobre o documentário que estreou no começo de novembro na Netflix. Fiquem ligados e vamos agora para o programa. Fala aí pessoal, bem-vindos a mais uma edição do De Freitas Podcast, seu podcast sobre empreendedorismo, universo digital e muito mais. Eu sou o Freitas e no programa de hoje eu quero trazer para vocês um tema que eu já falei aqui, que é intencionalidade. Sempre falo que a intencionalidade e a consistência são duas palavras-chave da minha mentoria, do meu estilo de trabalho, mas eu quero falar com vocês sobre a intencionalidade no estudo, no seu aprendizado. Então vamos começando. Intencionalidade aplicado ao seu estudo. Como que a gente faz isso, né? Então muitas vezes eu me coloco sempre no papel de aprender, né? Eu falo que eu gosto muito do termo do livro do Conrado, que ele fala lifelong learning, né? Que é o aprendizado nunca acaba, né? Então eu sou um cara que eu estudo muito, estou sempre lendo, estou sempre escutando alguma coisa, estou sempre buscando novos aprendizados, né? E nessa minha busca por aprender, eu sigo também somente hoje pessoas que possam me apresentar alguma coisa nova, pessoas em que eu vou aprender. Então teve até um 2018 para 2019, eu seguia praticamente quase o limite do Instagram, 7 mil pessoas. Chegou naquele momento, eu escutei algumas coisas, falei, não, cara, não faz sentido eu seguir esse monte de pessoas, porque eu só estou sendo um consumidor, né? Eu não estou aprendendo, eu não estou nada. E aí eu parei de seguir praticamente 5.500 pessoas, tomei um banimento do Instagram, tanto que foi meu aniversário naquele ano, 2020 eu acho, 2019, eu criei um outro Instagram que eu não conseguia nem fazer uma postagem de feliz aniversário pra mim, aquela coisa de comemorar junto com a galera, né? E nesse momento, né, eu comecei a seguir somente pessoas que me ensinassem, que eu pudesse obter alguma coisa, né? E todo mundo sabe aqui, que me segue, que tá ali no meu dia a dia, no meu Instagram, freitas.original, que eu sou um grande admirador. Eu não gosto da palavra fã, que fã é só o bava-ovo, né? E eu não me coloco nessa posição. Me coloco na posição de um aluno de aprendizado mesmo, de estilo de vida do Joel J, né? E eu não consegui ainda fazer uma mentoria com o Joel, porque é um valor alto para a minha realidade no momento. Não acho caro. Eu tenho certeza que a partir do momento que eu fizer uma mentoria com ele, o meu jogo com certeza vai andar muito mais rápido. Mas eu faço o quê, né? Eu faço mentoria com mentorados do Joel. É um ponto. E o outro ponto é seguir as pessoas que estão na mentoria dele. E o Joel, por exemplo, ele tem uma mentoria que é uma mentoria para influenciadores. E eu seguindo essa galera, e essas pessoas estavam na mentoria dele presencial, e ele indicou para essas pessoas verem um documentário. Eu falei, cara, eu vou fazer o quê? E ali foi dando essas chaves em mim, né? Eu falei, cara, eu não posso fazer a mentoria dele, então eu vou seguir essas pessoas que fazem a mentoria dele e vou ver o que essas pessoas estão fazendo. E um desses insights foi que ele indicou pra galera ver o documentário do Mark Wahlberg, que é o ator e tal. Eu até tenho um Tio Freitas Indica que eu indiquei esse documentário, que ele gravou em 2019, um pouquinho antes da pandemia, e pegou a pandemia e já teve a segunda temporada ficar na HBO Max.
Eu assinei a HBO exatamente por causa desse documentário. E ali, desse ponto, cada vez mais eu venho fazendo isso com intencionalidade. Ou seja, porra, eu não consigo fazer uma mentoria do Joel. Eu não consigo fazer uma mentoria do José Salib Neto. O que eu vou fazer? Eu vou consumir o conteúdo desses caras profundamente. Não só o que eles postam, mas o que eles falam no podcast deles. Então, eu falei no meu Instagram, eu acho que o programa passado a gente falou sobre isso, mas eu falei também no meu Instagram, sobre o podcast do Joel com o José Salib Neto. Que esse podcast é uma aula, como poucas que eu já vi, e a partir daquele momento eu já seguia o José Salib, tenho livros dele, mas a partir daquele momento eu falei, cara, eu preciso ir mais a fundo no conteúdo do Salib. E comecei durante essa semana a aprofundar o estudo no conteúdo dele, vendo os podcasts dele e tudo mais, e anotando, né? Que eu acho que não adianta, tem uma grande diferença entre a gente ouvir e escutar, né? Que às vezes você deixa ali, eu faço muito isso, às vezes eu deixo a Netflix rolando ali do meu lado e estou trabalhando, mas só fica aquele ruído, né? Você não está absorvendo, só para ter alguma coisa acontecendo. E eu vejo muitas pessoas fazendo isso com o podcast. E na verdade tem alguns podcasts que, ok, você está ouvindo, é uma mensagem que está chegando ali, mas você não está absorvendo, né, aquilo, você não está anotando. E especificamente desse do Joel com o Salib e depois o do Salib, eu absorvi coisas demais e venho absorvendo. E tem um fato que aconteceu essa semana em uma dessas absorções, vamos dizer assim, né? Que aí no programa do Joel, o Salib falou sobre um cara chamado Regis Makina. Quem que é o Regis Makina? Eu não conhecia, ser bem sincero, eu não conhecia esse cara. E é um cara que ele só era um mentor do Steve Jobs. Só isso o cara era. E aí eu fui buscar informação, falei, mano, quem que é esse cara? E aí o Salib fala do contato que o Salib teve com ele, lendo um livro, e depois foi para os Estados Unidos. O José Salib tinha uma empresa chamada HSM, que era a grande empresa de palestras que existia no Brasil, conferências, e ele trouxe vários caras, Peter Drucker, os grandes palestrantes do mundo vieram para o Brasil graças ao Salib e graças ao HSM. E aí o Salib foi para os Estados Unidos e trouxe o Regis Makina para o Brasil. E eu fui buscar informações sobre esse cara e alguns livros que o Salib indicou no podcast. E eu comprei praticamente todos os livros essas semanas que eu achei no Brasil. Em sebos, eu comprei 3 livros e mais um do Peter Drucker. Eu nem trouxe para cá que eu quero fazer um programa específico falando disso. Mas eu vou até adiantar algo que aconteceu ontem. Eu entrei em contato com o José Salib e ele falou, é isso mesmo, Freitas. Foi através desse livro aqui. Ele fala a versão em inglês, que é Real Time, né, que em português saiu Competindo em Tempo Real, que eu achei na estante virtual. E se vocês notarem aqui, tem aqui o símbolo da HSM. Falei, pô, bacana. Pô, folhei o livro e tal, cheio de anotações. E aí, esse livro veio com uma dedicatória escrita em inglês para a pessoa que comprou, uma pessoa chamada José Pacheco. To Your Success. Uma assinatura 10 de 98. Não sei se vai dar para ver, vou mostrar um pouquinho aqui. Deu para pegar aí, né? Eu falei, cara, comentando com o Malik, com meu filho, falei, mano, qual a probabilidade dessa assinatura, desse livro ser assinado pelo Regis Makina? Eu não faço ideia da probabilidade disso. Falei, cara, mas espera aí. Esse livro tem o selo da HSM. 98, eu fui fazer uma busca, falei, cara, eu acho que é o ano que esse cara veio pro Brasil. Vou mandar uma mensagem pro Salib.
Falei, olá e tal. Ele tem se mostrado um cara super receptivo. Ele comentou alguns contatos que eu tive com ele, repostou eu falando do programa dele com o Joel. Falei, Salibão, comprei os livros que você indicou, achei em vários sebos, e esse livro aqui tem uma assinatura. Você pode confirmar para mim se é do Regis Makina mesmo? Ele falou, é isso mesmo. Ele falou, você está em posse de um tesouro. Então, olha que loucura isso, né? Agora, imagina se eu fosse somente um cara como a maioria é e está sendo, porque o programa tá lá, não vi qual foi como está a audiência desse programa, vou até checar aqui rapidamente para falar para vocês. A audiência desse programa, que é um programa sensacional. E, porra, coincidente, não é coincidência, né, cara? O podcast do Joel, nesse momento, é o podcast mais ouvido do Spotify na área de negócios. Bateu todos os outros, passou o podcast da Malu e do Bruno Perini. Mas tem outros podcasts do Joel, esses últimos que estão sendo sensacionais. Se vocês não viram, o da Cris Junqueira com o Joel, que é a Cris Junqueira, que é do Nubank, é uma outra aula que também é muito aprendizado que você vai tirar dali. 56 mil, o Malik está me falando aqui. Então, quantas dessas 56 mil pessoas que já viram esse programa pararam, anotaram, fizeram busca, foram atrás dos livros? Eu duvido que bateu 1%. Então, quando a gente fala que a gente não tem oportunidades, eu sempre bato muito nisso. Vocês sabem, eu tenho certeza que muitos de vocês me acham até chato nessa questão, mas eu bato muito nisso. Cara, a gente tem aqui, eu tô lendo um outro livro que eu tô lendo, que é do Walter Longo, que hoje pela manhã eu estava lendo, ele falou uma frase que é assim: nós temos na palma da nossa mão o equivalente à biblioteca de Alexandria, que era tida como uma das maiores bibliotecas do mundo. E a gente não faz uso disso, né? A gente fica vendo fofoca, a gente fica vendo tretinha, a gente fica vendo desgraça, em vez de, porra, eu vou aprender, né, cara? Eu acho que a nossa curiosidade, eu postei hoje nos meus stories, no dia que eu estou gravando aqui, no dia 15/11, feriado, tem... Depois, se vocês buscarem lá, quem quiser, eu até mostro, eu postei um trecho do livro do Walter Longo, que ele fala exatamente isso, né? Que o mundo vai ser dos curiosos, né? Que quem não para de aprender, quem está sempre buscando. E eu tenho isso muito característico, e por isso que eu fui intencionalmente assistir esse podcast e fui buscar essas informações. Quem é esse cara? Quem é o Regis Makina, né? E eu venho, já comecei a ler um dos livros, então esse é um cara que ele, além dele ser o mentor do Steve Jobs, ele passou na maioria das empresas do Vale do Silício, ali do início do Vale do Silício, né? Ele foi responsável pelo um dos primeiros microchips da Intel. Então, assim, é um cara que ele tem um conhecimento que independe do tempo, né? Porque uma vez mesmo eu vi o Thiago Nigro falando que, assim, quando eu estava num evento e aí uma menina fez uma pergunta pro Thiago e aí ele falou assim: gente, eu não quero parecer grosso, mas eu preciso falar isso para vocês. Vocês precisam aprender a perguntar. Porque era um evento do Joel, que foi gravado até um podcast. Joel, Thiago Nigro e Thiago Brunet. E aí foi aberto para o público fazer perguntas. E a menina fez uma pergunta muito simplista para o Thiago Nigro. Falou, cara, em vez de você perguntar sobre o agora, você tem que perguntar sobre lá atrás. Qual foi a trajetória? E é isso que eu busco. Então, assim, eu não busco saber, por exemplo,
o que está acontecendo somente hoje no mercado. Sim, eu estudo sobre isso. Mas quando eu vou estudar, eu quero saber a trajetória desse cara. Então, assim, pô, vários caras de marketing hoje aí acontecendo, a gente estuda sobre eles. Mas a gente tem que saber lá a essência. Como que foi lá atrás para esses caras chegarem até aqui? Então, quando você lê um livro como esse do Regis McKenna, muita gente pode falar assim, pô, porque eu quero saber, esse cara é um velho. Esse cara não vai trazer nada, esse cara ele nem sabe o que está acontecendo hoje. Só que o que está acontecendo hoje teve uma trajetória, uma jornada para trás para chegar até agora. Então, você somente falar do agora, puta babaquice. Tem um podcast meu do Urbancast que eu fiz com a Thaís Satu, e que ela fala exatamente também isso, né? Que muitos caras hoje que, por exemplo, ensinam economia, eles somente estudaram os livros de economia. Eles não são especialistas de estarem ali no dia a dia da economia, não. Eles estudaram as teorias e vendem isso agora. E a mesma coisa da nossa área, do que eu falo aqui sobre o marketing, sobre o digital, né? Então tem muita gente hoje aí que só aplica o que aprendeu. Ela não aplica o que ela aprendeu e colocou em prática, né? Então hoje eu sou um cara que eu tenho a minha agência. Hoje a gente tem mais de 15 clientes na nossa agência, onde eu aplico diariamente estratégias que eu estou lendo, que eu estou vendo, falo, pô, isso aqui ninguém está fazendo, vamos testar isso daqui. E essa coisa de você também seguir muitas pessoas é um problema, porque, querendo ou não, inconscientemente, às vezes a gente acaba fazendo mais do mesmo que esses caras estão fazendo ali no dia a dia da sua rede social, e você está deixando de passar coisas da essência. Então, Freitas, normalmente eu sigo, hoje eu estou seguindo ali umas 2.000 pessoas, mas eu sempre venho fazendo uma limpa, porque não faz sentido eu ficar seguindo os caras que estão falando e fazendo mais do mesmo. Se eu quero fazer algo diferente, eu tenho que buscar na essência, que é totalmente diferente do que estão fazendo, e ficar vendo só esses caras, naturalmente vai chegar uma hora que eu vou estar copiando eles. E não é para isso que eu estou aqui, não é para isso que eu desenvolvi o meu trabalho, a minha linha de trabalho, né? Tanto que eu falo sempre a frase do caga-regra, né? Eu canso desses caras, né? Fazer mais do mesmo não é comigo. Fazer o que a maioria está fazendo não é comigo. Eu quero ir fora, eu tento ao meu máximo quebrar a regra. Então, esses caras que é assim, 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 cara, não é assim, assim, assim. Tem horário certo para postar, não tem horário certo para postar. A quantidade de hashtags, cara, vai do seu conteúdo, vai do seu nicho, vai do seu produto. Não existe uma linha central, regra para você seguir. Beleza? Aprendam isso. E para a gente encerrar esse papo, eu quero deixar muito esse conselho para você. Como eu falei no começo, está tudo aí de graça. A gente tem que ser intencional na hora de aprender, na hora de estudar. Então, essa semana eu comprei aí uma média de 6, 7 livros. Mas são livros que eu comprei com a intenção de. E eu leio, e tem uma outra bagatela de livros que eu comprei, por exemplo, na Bienal do Livro do ano retrasado, que eu ainda não li. Por quê? Não adianta eu ler um livro num momento que eu não vai ser aplicável para mim. Então, o meu estudo, ele é intencional nesse formato. Então, hoje eu preciso pegar mais a venda, não estou vendendo bem. Então, eu vou estudar mais sobre venda. Eu preciso melhorar minha palestra. Fui e comprei livros sobre TED Talks para mim melhorar a minha palestra. E, além disso, o conteúdo de podcast que eu consumo muito. Então, eu quero aprender mais sobre oratória. Quem fala sobre oratória? Eu vou atrás desses caras. Então, pensem dessa forma.
aonde você quer melhorar, aonde você quer aprender, busque conteúdos intencionalmente para essa área. Beleza? Então, coloquem isso na cabecinha de vocês. Dúvidas, me chamam lá. E vamos falar agora do Tio Freitas Indica, para a gente encerrar esse programa dessa semana. Tio Freitas Indica dessa semana, como eu disse, eu trouxe para vocês aqui falar rapidamente sobre o documentário do Sylvester Stallone, o Sly. Estreou agora no comecinho de novembro na Netflix. Eu comecei a assistir, não assisti ele completo, vou falar sinceramente para vocês, mas já quero deixar aqui, porque o tema biográfico, para mim, eu sempre gostei muito. E até por causa do que eu falei agora, porque você estuda a jornada da pessoa, né? Vê como que ela foi. Que vê o cara hoje, porra, tá lá o Arnold, tá o Stallone, tantos outros biográficos que eu já falei, o Warren Buffett, já li o livro do Lee Iacocca, que era o presidente da Chrysler, do Malcolm X, que é um cara que eu admiro, sigo, o nome do meu filho não por acaso é Malik, é por causa do Malcolm X, do Vitor Belfort e tantos outros biográficos, né? Então você estuda a história do cara, né? Então você não vê somente o agora, você vê o passado. E o Sly, ele mostra isso, né? Mostra o começo da carreira ali do Sylvester Stallone, a quantidade de nãos que ele tomou, as situações que ele passou em Hollywood para ele ser aceito, né? Para as pessoas começarem ali, darem a primeira oportunidade. Quando der a primeira oportunidade, os papéis ridículos que ele teve que fazer, mas ele persistiu. Ele foi consistente, né? Como eu falo, não canso de falar. E isso eu aplico na minha vida, cara. Eu tô todo dia, eu tô fazendo, eu tô aqui gravando esse conteúdo para vocês em pleno feriado. Poderia estar lá bundando sem fazer nada, mas eu sou consistente, cara. E as coisas começam a acontecer na sua vida, na vida de todo mundo. Não é por acaso, é porque elas são consistentes. Porque elas fazem, elas não desistem. E o Sylvester Stallone é um cara que mostrou isso. E aí tem vários depoimentos do irmão dele, de diretores de Hollywood, do próprio Arnold Schwarzenegger, né, que teve um momento ali, meados de 80, que eram os dois caras que eram os principais ali de Hollywood, brigavam, os dois tinham shape, os dois faziam filmes de ação e brigavam pela bilheteria, pelos papéis. Então, dá para assistir num final de semana, é super tranquilo. Deixa eu ver quantos episódios ele tem aqui. Na verdade, ele é de um episódio, então eu coloquei lá, comecei a assistir, tem 95 minutos. Então é um documentário que, porra, numa tacada você vai conseguir matar e assistir ele. Tem Quentin Tarantino participa ali, é um dos diretores também. Então fica a dica para vocês aí. Próximo final de semana, tira um horário, pipoca, patroa, filho e assiste um pouco sobre a vida desse cara que tá aí até hoje. Acabou de estrear Mercenários 3, né? Com uma participação forte até de grana do 50 Cent, que é um rapper muito conhecido, entrou na franquia, como eles falam também, né? E vai fazer, com certeza, vai vir aí mais uma penca de mercenários. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Intencionalidade no estudo. Estude a vida de grandes pessoas, que você estudando a jornada, isso vai facilitar a sua jornada, a minha jornada. Beleza? Sigam lá nas redes sociais, Feitas.original, Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, eu estou lá também, é Adriano de Freitas, vocês me acham lá, vocês sabem mais um pouco sobre a minha trajetória. Tem o meu site também, defreitas.digital, tudo lá aberto para vocês entenderem mais sobre o tiozinho aqui, tá bom? Um grande abraço só para vocês, sigam, compartilhem, dividam o conteúdo com o máximo de pessoas. Vocês sabem que o meu conteúdo é diferenciado e de valor. Grande abraço.